Tadadadam, tan, 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 tad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 Engraçado não falar que eu que fiz o barulho com a boca, mas não é nada disso. Não tem o povo que faz o beatbox? Então, E esse é um instrumento que imita a voz de uma pessoa. É a última tecnologia, viu, Regina? Não tem, avançadíssimo, não tem tecnologia avançadíssimo. Eu acho que melhor. só aí na Inglaterra que tem. E é isso, né? Bem-vindos ao Especialista Responde. E aí, Bem-vindo. eu vou apresentar Regina, não, Nair Regina da Silva, Opa, né? opa, opa. Dá não, querido. Ultimamente não tá dando nada. É só na Regina Silva. Muito obrigado, desculpa. Nair Regina Silva. Gente, agora vou tirar o óculos porque está brilhando. Sem brincadeiras, né? Vou apresentar uma enfermeira, trabalhou comigo, formada desde 2005, pós-graduação em saúde pública, e ela tem um diferencial. A Regina, mas eu chamo de Rê, carinhosamente, ela trabalhou junto comigo e ela teve a experiência de trabalhar ao mesmo tempo nas unidades feminina, masculina, de adolescente e em comunidades terapêuticas. Qual que é a diferença? Uma é de homem, uma é de mulher, uma é de criança e uma de pessoas, né, que não tem muito dinheiro, que é a comunidade terapêutica. Então, não é Sim, essa a pergunta em si. Rê, eu ok. gostaria que você falasse para a gente hoje, na verdade, acaba nem sendo uma pergunta, mas seria assim, é uma pergunta, mas é uma descrição mais da tua parte. Fala para a gente Sim, quais as principais dificuldades e diferenças, não essas óbvias que eu acabei de falar, sim. que você tinha em cada uma delas, por favor. Seja muito bem-vinda e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Fábio. Eu também te chamar de Fá, porque a gente já tem intimidade para isso, né? Você está participando desse Fábio Responde, né? Perguntas de especialistas. Então, Fábio, como você mesmo já falou, né? Um é homem, outro é mulher, outro é criança, né? A diferença era que os menores eram separados dos adultos, dos homens, né? Mas a parte das mulheres, elas conviviam juntos, né? Os homens, né? Não tem muito assim, tirando da parte onde era uma CT, onde eles realmente eram menos favorecidos, né, perante a sociedade. Então, e tinha a parte dos que eram, né, a classe alta lá. O que eu percebi, assim, que os menos favorecidos, eles tinham muito mais educação no tratamento conosco, né, não sei se você chegou a perceber isso, do que o pessoal da classe A, né, porque a classe A, se chegava lá, falava assim, ó, você não está fazendo mais do que obrigação, né, faça a sua parte e tudo mais. Os menos favorecidos, né, eu não sei, alguns até porque já tinham sido ficado em penitenciárias, então a gente chegava na unidade, eles abaixavam a cabeça, sim senhora, por favor, com licença, né? Era dessa forma o tratamento. Da parte das mulheres, né, como existiam tanto ali os de menores e as de maiores, né, já estavam acostumados. O problema delas é que, assim, com abstinência, né, e como elas ficavam reclusas numa casa onde às vezes chegava a ter 30 mulheres, né, a sexualidade delas vinha à flor da pele, né? Então, quem era hétero virava bi, quem era hétero virava sapatão, e assim, né? Era uma coisa assim, descontrolada, né, por todo mundo, né? Porque dormiam em quartos conjuntos, né? E ali à noite, meu filho, só Deus sabe o que acontecia, né? E a de menor tinha a parte da rebeldia desses meninos. Eu não sei se era por conta de lar desestruturados, né? Teve um caso lá que um menino que a própria mãe mandou matar ele. Não sei se você lembra desse menino lá, né? Então, assim, eles chegavam de uma forma, né, muito, muito, muito carentes, né? Então, por mais rebeldes que eles fossem, que não era a maioria, né? A partir do momento que eles começavam a sentir, receber o carinho nosso, né? Porque eles tinham as professoras, eles tinham as psicólogas,
tinha nutricionista, né? Então, tinham as pessoas que ficavam lá cuidando, né, das unidades que tinham realmente afeição por crianças, né? Porque não é fácil, não é fácil, né? Até porque quando eles chegavam, né, assim, a maioria deles chegavam com uma escolta da guarda municipal da sua cidade ou com até a polícia militar, conselho, né? Chegavam junto ali porque eles eram interditados, né? Eram menores que corriam risco de morte, né? Como no convívio que eles estavam tendo, né? Já alguns já traficando e tudo isso tinha que ser sido por interdição, né, da mãe, por ele ser menor, né? Inclusive, teve um caso que eu não sei se você vai se recordar do Pedrinho, né? É um caso assim que foi bem interessante, porque o doutor Fábio, né, o doutor Fábio Pinheiro, que é o psiquiatra da clínica, né, me relatou na época que ele, por anos, mais de 20 anos na época, eu acho que ele tinha, de profissão, ele nunca tinha visto um caso de abstinência por álcool tão grande quanto o desse menino. Na época, eu acho que ele tinha 11 anos de idade, né? Ele tentou fuga numa dos delírios dele por falta do álcool no organismo. E ele saiu atrás da casa, tinha um bambuzal e ele caiu nesse bambuzal e se machucou muito, né? Assim, foi difícil para a recuperação dele, mas depois ele virou um menino dócil, amigo, parceiro, educado, porque ali ele recebia esse tipo de coisa, né? Então, as diferenças que eu acho que existiam, né? Tínhamos a CT, que era dos menos favorecidos, depois a gente tinha outras que tinham convênios com a prefeitura, tinha da classe alta, então quer dizer que nós trabalhamos com todos os níveis de pessoas, né? E ali a gente não tinha discriminação, se a pessoa era branca, se a pessoa era preta, se ela era homossexual, não era homossexual, né? Não tínhamos esse problema. Nós, todas as pessoas que trabalhavam nas unidades, nós não tínhamos esse problema, né? Então, eu acho que a diferença que eu mais percebi era isso, né? Os homens. As crianças chegavam rebeldes e as mulheres, né, tinham essa parte da sexualidade muito à flor da pele, que acabava aflorando dentro da unidade. E vou tomar um café agora para fazer uma pergunta. Algumas invejosas vão falar que isso daqui é um papel de sulfite Não, pegado na imagina, isso daí caneca. você personalizou a sua caneca, filha. Isso é chiquérrimo. Não, a caneca não é minha, não, é do programa. Você não recebeu a sua ainda? Eu já Mas é uma mandei para caneca você. personalizada para o programa. Eu não tenho uma ainda que não chegou para mim, mas eu Ah, vou tomar. Alguém vai falar que é água, né? Mas pelo horário, a minha canequinha de 600 ml, que eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, sabe? eu Nela. acho que isso é pinga, mas tudo bem. A gente não pode falar nisso no canal, depois a gente Nada. fala. Rê, Abafa só o para caso, filha. complementar, não que eu não tenha algo contra mulheres, muito pelo contrário. Mas fala a verdade, de todas essas, qual era a mais desafiante de você executar o teu trabalho? Não minta. As mulheres, né? As mulheres por conta daquilo que eu te falei, né? Da sexualidade delas, né? E elas vinham, elas queriam fugir. Teve um caso de uma que eu acho que era de Franca na época, pelo convênio, e ela chegou assim num estado deplorável, deplorável o uso muito forte de crack, né? E ela sempre falava que ela precisava ir embora, precisava ir embora por conta da saudade dos filhos. Ela tentou a primeira fuga, me deu muito trabalho, né? Tinha a cerca elétrica, ela chegou a grudar na cerca elétrica, jogou para trás, ela se machucou a costela, e ela você sabe que é triste, né? Depois nós mudamos a unidade, nós fomos para uma chácara bem gostosa, com piscina, com tudo, tinha porquinho, tinha criação, tinha plantação. Nessa ela conseguiu a fuga, né? E depois de um mês ela voltou. Quando ela voltou, Fábio, você pensa que ela foi ver o filho? Os filhos dela, que ela falava que morria de saudade? Não, ela não foi ver os filhos. Ela foi usar, ela chegou parecendo um zumbi. Os olhos pareciam que ia sair,
do globo ocular, né? E ela ficou ali. Ela deu muito trabalho. Tudo ela reclamava, tudo ela chateava, né? Mas ao contrário, também tem um caso da dona Vilma que eu gosto muito, ela era muito interessante, né? Como eu falei da abstinência do álcool com o Pedrinho, tinha essa senhora já de idade, acho que ela já tinha mais de 70 anos, né? A filha interditou ela e internou com a gente. E ela dava muito trabalho. Ela não queria tomar banho, ela não queria fazer suas alimentações, ela não queria sair da cama. Quando saía, só causava, brigava, né? E era álcool. Então, um dia eu percebi que eu levando uma garrafinha de água à boca, ela achou que fosse, que nem agora você falou, deve ser pinga, né? E ela achou que fosse pinga, cachaça. Aí eu comecei a conversar com ela. Falei, senhora, se a senhora começar a colaborar com a gente, né, tomar banho, é higiene, a senhora precisa tomar banho. Não, a senhora vai ficar pior ainda. Só precisa se alimentar, porque senão daqui a pouco a senhora vai ficar em cima de uma cama, a gente vai ter que levar para o hospital, vai ser pior. Aí eu prometi para ela, né, que se ela se comportasse do que eu estava pedindo, eu levaria uma garrafinha de pinga para ela. E ela ficou naquela fissura de querendo beber, né? O dia que eu virou pra boca assim. Olha, ela até escorreu assim no canto da boca. Ela falou assim: Menina do céu, essa foi a melhor que você eu já tomei até hoje. Eu falei, mas só não conta nada, porque senão eu posso ter mandado embora, né? E eu preciso de emprego. E era água com as gotinhas de limão, Fábio. A recuperação que ela teve dentro da unidade, então às vezes a gente tem que usar também dessa parte, né? De ajudar as pessoas de uma forma que ela está no, não é na lucidez, ela não estava na lucidez, no delírio dela tão grande, né, que ela acreditou que aquela água fosse cachaça, pinga, e começou a melhorar com isso. Mas as mulheres dão muito mais trabalho, até porque tem menstruação, TPM, a sexualidade, né, a manipulação, que é muito grande, mas as mulheres, para mim, no caso, dava mais trabalho do que para os homens. Ah, ô, Rê, eu só tenho esse pouquinho aqui de perguntas para te fazer. Deixa eu ir para É a só isso, próxima. Thierry. Rê, olha, quero te agradecer. Ah, acabou. Ah, eu também quero agradecer que eu fui a primeira. Uhul! Então, Uhul! gente, eu quero Primeiro lugar. agradecer a Regina pela participação. Então, por favor, aqui, né, Regina, a gente só está expondo um ponto de vista, nós não estamos Sim, impondo nada. A Regina nada. falou o ponto de vista dela, que foi mais difícil naquela época, naquele momento, no tipo de Sim, internação, no tipo de abordagem. Não quer dizer, ai, por favor, não procurem emprego em clínica de dependência química de mulheres. Não é nada disso, gente. não. Vocês Né, vão se Rê? apaixonar, pelo contrário, eu entrei e amei. Hoje, se eu puder, estaria trabalhando na clínica de novo, porque eu sou apaixonada por, por psiquiatria e clínica de dependência química, gente. Então, a gente está falando só uma experiência de uma época que, para mim, foi há 9, 10 anos atrás. A Regina ainda continuou trabalhando em clínicas muito mais tempo, mas, assim, tem algumas coisas que são básicas, né, Rê? Parece que não mudam, né? Sim, Muito pelo sim, contrário, pioram, né? Então, assim, o infelizmente. adolescente, ele chega muito mais revoltado, a mulher chega muito mais irritada, mas a Uhum, mulher, ela tem essa coisa de ser mais esperta, da mente funcionar mais, né? Então, em termos sim, de fuga, enquanto na masculina a gente não tinha nenhuma, na feminina a gente tinha três, quatro, cinco fugas. sim. Como chama aquele desenho dos pinguins lá, que eles fogem, né? Basicamente aquilo lá, né? Daquele filme da Disney, Exatamente, né? E exatamente. aí, gente, então, por favor, coloque as suas dúvidas, né? A Regina, como Por favor, enfermeira, tem gente, façam muita. pergunta. A gente só quer estar aqui para poder ajudar vocês, né? E nem o Fábio já falou, não estamos aqui para criticar, para julgar. Quem somos nós, pobres mortais, né? A gente quer criar esse canal para poder, de uma forma legal, comunicativa, espontânea e alegre, ajudar vocês. E aí, complementando, gente, porque quando vocês fazem essa pergunta no Google, é fácil, você vai ter muitas respostas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o Google, porque a primeira resposta que aparece lá não é a resposta talvez a mais correta, mas é quem Sim, paga mais para estar lá em cima. A gente sabe disso, né? Amo o sim, Google, mas hoje eu vejo 10, 15 respostas para ver se tem
alguma coisa com coerência, que se e encaixa, aqui né? não são pessoas que caíram de paraquedas. Para quem não sabe, a minha terceira pós-graduação é em droga e álcool. E aí, se eu estou convidando a Regina, é porque eu sei que a Regina tem algo de coerente. Porque se eu vejo que a pessoa está viajando, ou assim, não é que eu vou convidar só quem fala o que eu acredito ou que eu gosto, não. Quem fala alguma coisa com coerência. Porque se não Sim. for, eu vou querer aprender. Então, Uhum, isso foi com só o certeza. começo, né, Rê? Então, faça a Desculpem a gente pergunta. pelas falhas, né? Que foi o primeiro, então a gente vai procurar melhorar cada dia mais com a colaboração de vocês, fazendo perguntas. Se não gostou, manda para o inimigo, né? Para a pessoa que você não Uhum, gosta, sim, sabe? Mas com certeza. compartilha, gente. Sabe por quê? Esse tempo que eu e a Regina estamos dedicando, esse tempo tem valor, né? Sim. E não é só valor monetário, é um tempo que a gente parou Uhum, de fazer alguma coisa, ou parou, podia estar dormindo, mas é um tempo que a gente uhum. deixou de fazer algo para dedicar para vocês, tá? Com muito amor e carinho. Toda crítica é bem-vinda. Reclamação, Muito. deixa para outro Sim, lado, sim. Para mim, tá? toda crítica é construtiva. Então, Rê, muito obrigado. E assim, Beijos, espero não, viu? terá muito mais. E, gente, é assim, ó, Deus quiser. se cadastra, entra no canal, porque se não entrar, a Regina não vai ser contratada para o próximo, porque ela já tem uma Se missão de 10 inscritos inscreva, novos. clique lá no sininho até todos, né, pá? Que aí a gente vai se encontrar numa próxima, se Deus quiser, gente. Rê, muito obrigado e a gente se encontra com certeza, Gratidão, tá? gratidão sempre. Ótimo. Agora eu tenho que colocar o óculos para ver como que eu desligo o vídeo, porque eu fico cego, Rê. Então vamos lá, como parar o vídeo? Ai, Senhor Jesus. Ó, achei. Gente, um beijo do magro. Beijos mil. Tchau, tchau.